Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre o comercializador de energia atacadista e a principal diferença em relação ao varejista, certo? E antes de começar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Deixe o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que esse curso ele tem um módulo extra, ou seja, na aquisição desse curso, você também tem acesso ao curso preparatório para o exame de certificação de operadores da Câmara de Comercialização de Energia. Certo, pessoal? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Então, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização de Energia, né? Vamos até aqui a aba Mercado, vamos até então Procedimentos de Comercialização e chegamos aqui então à lista dos procedimentos, né? O que acontece, né? Deixa eu ficar para cá, pronto. Então veja só, para você ser um comercializador atacadista, você precisa ser um agente associado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no Brasil, que é a CCEE, que é o site que estamos aqui, né? Qual a diferença, né, para o varejista? Então vamos já entender uma coisa. Ser varejista significa que você recebeu uma habilitação. Então você pode ser varejista se você for um comercializador atacadista, você pode receber uma habilitação varejista. E nós já falamos dela em vídeos anteriores, né? Que seria aqui o submódulo 1.6. Então, você já é um comercializador atacadista e você pode se tornar varejista, né? Pode receber essa habilitação. Lembrando que essa habilitação também pode ser dada aos geradores que cumprirem os pré-requisitos, como também já falei em um vídeo anterior, né? Então, olha só, para você ser um atacadista, você então precisa cumprir aqui o processo de adesão. Então, tem aqui, ó, submódulo 1.1, adesão à Câmara de Comercialização de Energia. Aqui nós temos os documentos, né? Então, ó, anexos, ó, termo de adesão. Aqui seria o termo de adesão à convenção arbitral e o outro é o termo de adesão, né? Então, um deles é específico, onde você assina dizendo que você leu e entendeu e você aceita, né, a arbitragem da Câmara de Comercialização no mercado, né? Temos aqui, ó, critérios mínimos para a solicitação de adesão de gerador com flexibilização da habilitação técnica e depois aqui documentos de apoio. Então temos ali, ó, composição do grupo econômico, declaração de adimplemento, né, com ONS ou permissionária, declaração de estrutura técnico-operacional, comercial, financeira, estrutural, hierárquica e organizacional, né? Então, esses documentos que estão todos aqui, eles são requisitos, né, dentro do processo de adesão, dependendo da categoria. Então, vamos acessar aqui o PDC e entender o que cada categoria pede, né? Principalmente, claro, o comercializador atacadista. Então, vou clicar aqui, ó, acesse o PDC. Pronto, estamos aqui então no documento, né, módulo 1, submódulo 1.1, a adesão à Câmara de Comercialização. Então aqui no início, ó, ele coloca, ó, introdução, objetivo, premissa e listas de documentos, né? Vamos aqui então em premissas. Aqui nós temos, ó, premissas gerais e depois nós temos aqui mais adiante, né, a questão do comercializador. Vamos encontrar ela aqui. Aqui, deixa eu dar um zoom. Pronto, agora um zoom aqui facilita, né? Então aqui diz bem claro, ó, obtenção autorização para a comercialização da energia elétrica e no item 3.23, né? Esta seção se aplica exclusivamente aos candidatos a agente pertencente à classe dos comercializadores de energia elétrica, né? Então o que acontece aqui? Basicamente, você precisa cumprir esses itens aqui, né? Então, eles colocam, por exemplo, valores mínimos de patrimônio, depois eles colocam as documentações necessárias,
Depois aqui, ó, balanço patrimonial auditado. Deixa eu ver outra coisa interessante. Aqui, ó, o candidato cuja constituição da sociedade tenha ocorrido em período inferior a 1 ano, com início no ano corrente, deve apresentar um balanço patrimonial mensal ou trimestral auditado nos termos da regulamentação vigente e assinado pelo profissional de contabilidade com registro regular no CRC. Depois fala questões de matriz aqui, né? Bom, em resumindo, né, não vou ler o texto inteiro aqui, mas você cumpre todo o processo de adesão, entregando a documentação, e depois você vai solicitar a obtenção da autorização para comercialização. Então a diferença fica nos documentos. Vamos ver a lista dos documentos necessários. Pronto, aqui ficou um pouco pequenininho, mas eu dei um zoom aqui, acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Então a primeira parte é essa aqui, ó, documentos necessários para a adesão. Então todos os agentes precisam entregar essa mesma lista de documentos, é uma lista básica, né? Todos precisam entregar. Então são itens simples, ó, o termo de adesão assinado, que é o que nós vimos, né, que está na própria página dos procedimentos de comercialização, o termo de adesão à convenção arbitral, né, como eu expliquei, é você aceitando a arbitragem da Câmara, né, ou seja, você entende que ela que faz a arbitragem do mercado de energia, né. Depois pede certidão negativa, então, por exemplo, a negativa de falência e recuperação judicial. Então, por óbvio, né, uma empresa que está em recuperação judicial, ela vai ter dificuldades, né, talvez seja até impedido. No teor da lei não impediria, mas, né, observando aqui o risco de mercado, talvez ela fosse impedida, por exemplo, de ganhar, né, essa autorização agora, né. Depois temos aqui, então, declaração ou comprovante de adimplemento com o ONS ou permissionária de distribuição de energia elétrica, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos. Então, tem os itens aqui, eu não vou ler todos eles, né, pessoal? Vocês podem acessar o documento. Depois, ato regulatório de concessão, permissão ou autorização e ou registro, né? E ao lado, aqui deixa eu colocar para cá, ao lado aqui do documento, pronto, aqui a quem se aplica, né? Então existem itens, aqui tem ó, categoria de comercialização, você tem o consumidor livre, o consumidor especial e o comercializador, né, que é a categoria aqui. Basicamente, o único item que não é pedido para o comercializador na adesão, né, seria esse item aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto item da lista, né? Vamos aqui para o ladinho para ver o quarto item da lista, que é esse aqui, ó. Né? Então, declaração ou comprovante, né? Isso aqui, claro, não faria sentido mesmo para um comercializador, né? Não tem uma estrutura de rede, no caso, né? Não tem essa estrutura que não faria sentido. Agora, veja que na sequência, deixa eu ficar para o lado aqui, agora, olha só o que diz, ó. Documentos específicos para a obtenção de autorização para a comercialização de energia, né? Então, nesse item aqui, né, agora nós temos, por exemplo, ó, ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e alterações supervenientes e o documento societário consolidado, né? Então, claro, dependendo do arranjo societário, né? Por exemplo, se for uma cooperativa, se for um consórcio de comercialização, se for uma SPE de geração, então o formato, né? Porque para ter autorização de comercialização, não é só uma comercializadora, né? Você pode ter um gerador e esse gerador é uma característica intrínseca, né? Ele vai poder fazer a comercialização da energia no ambiente livre, mas ao mesmo tempo você tem esses documentos para entregar, então, né? Aqui depois nós temos o cartão de inscrição do cadastro de contribuinte estadual distrital e municipal do requerente, depois contribuição, depois aqui, ou declaração de isenção de inscrição cadastral como contribuinte ou documentação comprobatória da inexigibilidade correspondente, mediante a apresentação de documento oficial emitido pelo órgão competente.
Depois aqui, composição do grupo econômico do requerente, contemplando. Aí esse é o item A, B e só, né? Isso, o item A e B. Então veja, diagrama do grupo econômico com a demonstração dos sócios diretos e indiretos do requerente, com a indicação de suas respectivas participações societárias, demonstrando até o seu último nível as pessoas jurídicas, as pessoas físicas com participação superior a 5%, exceto se estiver relacionada à cadeia societária do seu grupo econômico de controle, né? Depois, item B, quadro do grupo econômico com discriminação e ou declaração dos seguintes requisitos nos termos da regulamentação vigente. Ele pede várias coisas, né? Então, informações completas dos sócios diretos e indiretos, com participação superior a 5%. Aí tem as exceções aqui, não vou ler todo o texto, mas olha só, são vários documentos aqui. Então, basicamente, você tem que entregar, né? Depois tem aqui, ó, balanço patrimonial, certidões negativas, né? Então, você não pode ter, por exemplo, débito com a Receita Federal, débitos trabalhistas, né? Por exemplo, fundo de garantia, né? Então, todas as negativas aqui. Depois, declaração de estrutura técnico-operacional comercial, financeira e estrutura hierárquica e organizacional para comprovação de aptidão de desempenho da atividade de comercialização. É mais ou menos nesse momento aqui que você percebe a necessidade do operador de mercado, né? Então, se você tem uma equipe em que eles estão habilitados nas áreas, né? Então, um contador, um engenheiro, um advogado, né? E ao mesmo tempo eles têm a certificação de operador de mercado, isso vai ajudar na hora quando você precisar fazer a declaração da chamada estrutura técnico-operacional, né? Então, basicamente entregando todos esses documentos, né? Você cumprindo os itens como patrimônio mínimo, valores de limite operacional junto ao banco, né? Que são barreiras financeiras. Então, cumprindo a exigência da entrega dos documentos, atendendo às barreiras financeiras e cumprindo os critérios técnico-operacionais, no sentido de ter uma equipe habilitada, né? Basicamente você consegue abrir uma comercializadora de energia. E lembrando que se você for um gerador que pretende fazer a comercialização, você também tem os pré-requisitos aqui para atender, né? Mas não vou entrar no mérito do gerador ainda, né? Então isso pode ser assunto para um outro vídeo, né? E é isso, pessoal. A menos que... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Aqui tem o fluxo, ó. Vamos olhar o fluxo, então. O pessoal já sabe, por exemplo, quanto tempo leva, né, para fazer a adesão, por exemplo. Então, aqui, ó, candidato a agente, ó. Então, criar o login. Depois, gerar e pagar o boleto, né, que hoje na casa de R$ 9.508, né? Se eu não me engano, pode ter atualizado, pode estar mais caro, né? Hoje nós estamos no mês de julho, né, de 2023, então só para vocês terem referência. Depois, ó, preencher informações para cadastro e apresentar os documentos, né? Então, apresentar os documentos é enviar via sistema, né? Depois começam os prazos, ó. Até 5 dias úteis, analisar a documentação de adesão. Esse papel, no caso aqui, é da Câmara, né? Tem o candidato, a Câmara e depois o CAD, que é o Conselho de Administração, né? Então, a Câmara, em até 5 dias úteis, vai analisar a documentação de adesão. Se tiver alguma coisa, né, que ficou faltando, por exemplo, eles vão te devolver. Então, diz ali, ó, necessita a documentação adicional? Sim, volta para você, você fornece os documentos adicionais, né? Caso não, então agora vai para o CAD, ó, e até 8 dias úteis do mês, né, deliberar sobre a solicitação de adesão. Aí você tem em até 1 dia útil a comunicar o resultado da deliberação e até 2 dias úteis publicar o resultado. Então é bem rápido, né? Se a gente somar aqui vai dar 2 mais 1 mais 8 vai dar 11 dias, mais 5 aqui 16 dias, né? Então basicamente 16 dias úteis, ou seja, basicamente de um mês para o outro, né? Pensando em dias corridos, né? Um mês inteiro aí, você já consegue fazer o seu processo de adesão. É claro que você tem a dificuldade temporal de reunir os documentos, né? Ou seja, você não consegue entregar tudo de forma instantânea, né? Mas, pelo que eu lembro, o recorde de adesão para agentes da Câmara é algo como 72 dias, né? Então, talvez hoje seja até mais rápido, né? Então, vamos, né,
torcer aí para que o processo seja cada vez mais rápido e mais simples. Bom, agora vamos ver se temos aqui o do comercializador. Então, ó, obtenção da autorização para a comercialização de energia. Então, aqui diz, ó, aqui temos então o candidato a agente, a Câmara e agora envolve a ANEEL, né? Então, agora tem esse player aqui no mercado. Né? Então, vamos lá. Então, candidato a agente. Então, apresentar os documentos de adesão e os documentos específicos para a obtenção de autorização para a comercialização de energia. Aí, até 5 dias úteis, a Câmara faz a análise, não tendo nenhuma necessidade de documentos adicionais. Até 10 dias corridos do último recebimento, emitir, então, a certidão de regularidade e o parecer técnico jurídico. Né? Então, precisa dessa emissão e você vai usar este certificado e este parecer para levar até a ANEEL. E uma vez entregue para a ANEEL, ela vai ter 30 dias corridos para decidir sobre a emissão da autorização para comercialização. Então, você vai receber uma outorga, né, de autorização para ser um comercializador. Uma vez emitida, então, você tem até... Você não, né? No caso, o agente tem até 90 dias corridos da publicação para concluir o processo de adesão. Então, se ficar alguma pendência, algum ajuste, por exemplo, você tem 90 dias corridos. Então, muito rápido, né? Se formos pensar aqui nos prazos, não leva tanto tempo assim para abrir uma comercializadora atacadista. Se você, então, conseguiu estar como um comercializador atacadista, você pode, na sequência, solicitar a habilitação varejista. Porém, lembrando, né, lá no submódulo 1.6, você tem, então, os pré-requisitos. Então, você tem um limite operacional junto ao banco maior, o valor do patrimônio líquido mínimo declarado é maior também, você tem todas as responsabilidades, né? Então, exige-se uma equipe, né? Eles colocam lá como critério técnico operacional um pouco diferenciado. Ou seja, em resumo, né, você tem mais obrigações financeiras e mais barreiras, sejam técnicas financeiras, né, sejam regulatórias aí para vencer, mas uma vez conseguindo, você receberia então a sua habilitação varejista, né? E é isso, pessoal. Então, o vídeo ficou até um pouco extenso, pensei que seria um vídeo mais curtinho. Então, até o nosso próximo vídeo e antes vou deixar o convite mais uma vez para vocês. Deixe o convite, então, para que visitem, né, e conheçam, então, o nosso curso aí, né, de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Não custa nada conhecer, né, ou seja, visitar a página, verificar o programa do curso, então, né. E é isso, pessoal. Então, até o nosso próximo vídeo e podem deixar sugestões nos comentários, né, de temas e assuntos, né. Muitos dos assuntos que eu estou trazendo aqui, na verdade, são sugestões ou dúvidas recorrentes, né, dos alunos ou o pessoal que comenta nas redes sociais, certo? Então é isso. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.